Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do canal Matheus Assis, quase não saía, aqui no canal Matheus Assis, canal de filosofia, certo? Então, vamos lá. A aula de hoje vai ser sobre David Hume e a moral e o Estado civil, beleza? Praticamente vou falar sobre um pouquinho sobre o contrato social, segundo a visão de David Hume, beleza? Vamos lá. Vamos lá. Ele fala sobre a moral o que prevalece no Estado. Na moral, no Estado civil, o que prevalece? O que prevalece é a prática, a observação, certo? Observação portanto, a experiência. Novamente, ele retomando essa palavra experiência, certo? Então, o que prevalece numa sociedade, no Estado civil, é a experiência. Beleza? Você vivendo as coisas. Aí ele fala agora sobre o bem e o mal. Ele fala o seguinte: o bem e o mal, no sentido ontológico, ele não existe. Como assim? Não existe a ideia de bem e mal. É tudo praticamente varia de pessoa para pessoa. Praticamente isso, de sociedade para sociedade. Vamos lá. O bem e mal não existe. Beleza? Não existe. Todos os preceitos morais. Então, ó, isso aqui é bem e mal, é um preceito moral, beleza? Todos os preceitos morais referem-se às paixões humanas. Tudo isso refere-se a paixões humanas. Praticamente o bem e o mal seriam um resultado das paixões humanas. E o que são essas paixões humanas? São o prazer e também a ignorar a fé, o egoísmo, certo? Tudo isso são paixões humanas, algumas das paixões humanas. O desejo de ter mais, a ganância, enfim. E essas paixões, válido dizer, que elas mudam. Elas mudam com o tempo. Então, uma sociedade, um tempo, ela tem outra sociedade, ela tem outra paixão e vai mudando com o tempo. Exemplo, qual era a paixão de antigamente, lá no primórdio da humanidade? Nem fala Idade Média, bota Idade Média. Qual a paixão do homem, certo? A maioria era bebedeira, bordel ou guerra, certo? Ir pra guerra, batalhar, lutar, enfim. Essa era a paixão. Qual a paixão no tempo de hoje? Ter um celular, um carro, ter fama, ter status, certo? Essas são as paixões no tempo de hoje. Então as paixões, elas mudam com o tempo, beleza? Então é isso. Então, peraí, se as paixões mudam com o tempo, paixões mudam com o tempo e não existe bem e mal, tudo é preceito das morais, dos desejos humanos, então tudo é relativo. Não. Essa questão surge. Tudo é relativo, já que tudo é devido a paixões, o bem e o mal praticamente não existe. Então, tudo é relativo. Aí David Hume fala, não, pô. Por quê? A virtude, ela sempre vai permanecer o mesmo. Mesmo que você tenha desejo de, eu tenho desejo de ir pro bordel, eu tenho desejo de tocar o dano, eu tenho desejo de matar gente, enfim, dane-se, esse seu desejo. Se você tem esse seu desejo, a virtude da sociedade sempre será a mesma, ela sempre prevalece. Os valores prevalecem, beleza? Qual o valor? Não matar, não roubar. Qual o valor? Respeitar o próximo, ter paz, construir as amizades em fortes, certo? Ter bons laços. Então, isso são os valores. Então, vamos lá. A virtude permanece o mesmo, paz e amizade. E a moderação, essa palavra, moderação, falta tanta gente ter isso. Moderação, pessoal, é pessoa moderada, pessoa meio termo, pessoa regulada, pessoa prudente, certo? A pessoa nem é exagerado, também nem é covarde, tá entendendo? Pessoa moderada. Moderação, segundo até o próprio Aristóteles, era o caminho para a felicidade. E aqui David Hume retoma a moderação. A moderação é a única fonte de tranquilidade e felicidade. Vê, novamente o cara do século tal, falando de um cara antes do século de Cristo. Vê, antes de Cristo. Falando, tem aquela moderação, aquele conceito de moderação da eudaimonia de Aristóteles, pronto. A moderação pode ser sim uma tranquilidade e é o que chega à felicidade, o que leva à felicidade, você ser moderado. Você ser um cara simples, tranquilo, sem desejar muita riqueza, mas também nem viver na miséria. Ser um cara moderado, o princípio da simplicidade. Apenas isso. Então, moderação é sinônimo de tranquilidade e felicidade, segundo David Hume e tem também até o próprio Aristóteles. Vamos lá, continuando. Então a gente falou que tudo é relativo? Não. Por quê? Porque a virtude permanece o mesmo. Qual a virtude? Ter paz, ter amizade,
certo? A moderação ainda é a única fonte de tranquilidade e felicidade. Então, os bens materiais do século XXI, tudo que você acha, eu tenho um carro, eu tenho uma casa, eu tenho riqueza, isso é uma felicidade? Não, porque isso é passageiro. A felicidade é moderação, é tranquilidade, beleza? Então, alguns valores podem variar com o tempo, certo? Ele fala isso, lembra? Ele fala que a virtude permanece o mesmo, só que, dá um abre aspas, só que, um parêntese, as virtudes podem variar com o tempo. Algumas virtudes podem variar com o tempo, certo? O que permanece sempre é a natureza humana. Então, alguns valores podem variar com o tempo, porém, o que permanece é a natureza humana. A natureza humana de querer ter paz e de amizade, certo? Essa é a natureza humana. E também, outra natureza humana, qual é a outra natureza humana? Que as pessoas obedecem ao Estado por lealdade, interesses e egoísmo, certo? E há de tudo, ele continua. Mas é útil ter leis, certo? Lembra que a gente já falou alguns vídeos passados sobre o contrato social. Contrato social é o quê? Ou um pacto social. É que o homem vivia na natureza, certo? Na natureza, sem o Estado. Não existe sociedade. É apenas o homem na natureza, vivendo em tribo, vamos dizer assim, em tribos, beleza? O homem está vivendo em tribinho lá. Um certo momento, o homem começa a ver, poxa, uma tribo quer pegar um negócio do outro, a outra tribo quer roubar um negócio do outro, quer roubar a propriedade, está um querendo matar o outro. Então, chega-se ao estado de um homem selvagem, um querendo matar o outro, beleza? O que a gente vai fazer? Alguns filósofos, Thomas Hobbes disse que o homem queria matar o outro. Russell fala que não, eles por meio para evitar um problema maior, tudinho, fizeram o contrato social. Thomas Hobbes disse que no meio da guerra fizeram o contrato social. Já qual outro? O John Locke, ele fala que foi livre, todo mundo no diálogo fizeram um contrato social, por meio do diálogo. David Hume, a mesma coisa, só que diz que o pretexto, certo, para ter um contrato social, para virar um contrato social, para sair da sociedade, praticamente da natureza selvagem e ir para o estado, a natureza civil, o estado civil, viver em estado, em sociedade, eles tiveram esse interesse, que era a lealdade, os interesses e o egoísmo. Eles obedecem ao Estado agora por causa da lealdade, dos interesses e do egoísmo. Interesses internos, beleza? Há de tudo, ele continua, há de tudo, mas é útil ter leis, porque essa é a ideia do contrato social, certo? Da Constituição do Estado Civil. É preciso ter leis, porque se não tiver leis, vai voltar a mesma putaria que estava quando a gente estava na natureza. Tudo era de todo mundo, aí ficava uma guerra, um querendo pegar a coisa do outro, não tinha lei, não tinha regra, não tinha punição, você mesmo fazia a justiça, tá entendendo? Então, devido às leis, faz com que cada um fique no seu cantinho, cada um respeite a propriedade privada de cada um, ninguém vara, ninguém toque o dane-se, ninguém queira pegar terra, tá entendendo? Então, isso é o que esse cara tá defendendo, ele tá dizendo, olha, eles obedecem hoje em dia ao Estado por lealdade, por interesse e por egoísmo. E é preciso ter leis, é útil ter leis. Por quê? Porque quando deixar de ter leis, quando deixar de ser útil, ele muda, certo? O Estado vai mudar, o tempo vai mudar. Quando deixar de ser útil, as leis vai ter que mudar as coisas. Beleza, pessoal? Então, isso foi o vídeo sobre David Hume. A moral. O que é a moral? A moral, ela é variante. Aqui ela varia, certo? A moral é variante. Só que não é tudo relativo. Há uma coisa que permanece, que é a paz e a amizade. Alguns valores podem variar com o tempo, que a gente falou, alguns valores podem variar com o tempo. Mas o que prevalece é que a felicidade ainda só é alcançada por meio da moderação. Certo? A felicidade só é alcançada por meio da moderação. E o que permanece é a natureza humana. E qual é a natureza humana? É o egoísmo, é a natureza humana. Também a bondade é uma natureza humana, certo? O querer a paz é uma natureza humana. Os interesses também é a natureza humana. Então esses valores, essa natureza, ela permanece. Entendeu? Essa natureza permanece. A moral para David Hume, ela pode ser tanto relativa, por assim dizer, mas variante. Então ela varia com o tempo. Então se alguém disser, a moral de David Hume é relativa? Não, pô, relativa não. Ela varia com o tempo, mas tem algumas coisas que prevalecem. Quais são essas coisas que prevalecem, Mateus? A paz, a amizade, a tranquilidade, a felicidade, tudo isso o homem ainda quer, certo? Só que alguns fatores façam que ele não consiga isso,
Beleza? E por que eles obedecem o Estado? O homem hoje em dia, segundo a David Hume, ele obedece o Estado por lealdade, por interesse e por egoísmo, para ter algo em troca. Beleza? E a última coisa que alguns valores podem variar com o tempo, certo? E é preciso ter leis. Quando algo deixa de ser útil, ele muda. Quando algo deixa de ser útil, ele muda. Beleza? Quando o Estado não for mais útil, ele vai ter que mudar. Muito obrigado, pessoal, por assistir o vídeo. Lembrando, as fontes desse assunto eu vou deixar na descrição. Eu estou sem ar aqui, com sede. Certo? Então, muito obrigado. Deixe nos comentários se você gostou do vídeo. Enfim, bote sugestões para novos vídeos ou temas. E lembrando, as fontes vão estar na descrição. Vai lá e tu vai saber muito mais coisa, bem mais aprofundada. Vou deixar o link da Amazon, do livro David Hume. Vou deixar também algumas fontes que eu me baseei esse conteúdo. Beleza? Mais de uma para você ir pesquisando em várias fontes diferentes. Muito obrigado, se cuidem, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!